Como dizia Flaubert, para tornar algo interessante, basta observar por bastante tempo. Tudo começou há 30 anos, era o início de uma década, chegava ao fim um regime autoritário, a ditadura militar. Nesse período o mundo teve um grande avanço tecnológico. No Brasil tivemos movimentos das diretas já para eleger o presidente e nessa época se formaram inúmeras agremiações e partidos e entidades populares. Em Leopoldina iniciamos a década com uma tromba d'água, uma época em que vidas foram perdidas e memórias foram levadas pela enchente. Vimos o fim da Gazeta de Leopoldina, já centenária em sua forma tipográfica. Registramos a alteração da paisagem urbana, a demolição dos casarios e sobrados que foram tão bem retratados pelo querido Fael, carinhosamente chamado de Mago das Cores pelo saudoso Serginho do Rock. A descaracterização das nossas praças, a agonia do Cine Brasil, a construção de uma nova rodoviária, a construção de um shopping center, o Shopping Lac, e o surgimento de periódicos e de vários movimentos culturais. Nasceu assim, nessa época, o grupo de dança Assum Preto, nasceu o Espaço dos Anjos, grupos de teatro, publicações como a Antologia Leopoldinense do professor Valdir Policiano, Feijão Cru em quadrinhos com textos e ilustrações do Lisboa e a participação do Plínio, e outras publicações mais, dentro da área memorialista. Nessa época, influenciado pelos antigos almanaques, almanaque Eu Sei Tudo, e mais aqueles almanaques farmacêuticos que se publicava na época, o Jeca Tatu, e da Ródia, e da Capivarol, influenciado pelos quadrinhos também, e por alguns fragmentos do fanzine Arrebol, publicação de 1923, editada por Abrão Shed e Rafael Ianaco, onde foi feita a fusão de almanaque e de arrebol. E, ao sabor da história, surgiu a ideia de editar o Almanaque de Leopoldina, ao qual demos o nome de Almanaque do Arrebol, cuja ideia não era somente o resgate da memória, mas também o registro da época, o registro de eventos, de datas significativas, como os 80 anos do ginásio, o centenário de nascimento de Augusto dos Anjos, aniversário da cidade, e onde demos uma ênfase também aos memorialistas Mauro de Almeida, Luiz Rousseau, Kleber Pinto de Almeida, Mário de Freitas e outros escritores, além de artistas plásticos, artistas populares como Vitalino. Registramos aspectos da cultura popular também na área das folias, na área dos esportes, e foi registrando um pouco de tudo através de fotografias e de manuscritos, de cartas, de correspondências, que eu compartilho hoje com todos através dessa exposição. Fica a expectativa de que haja um atiçamento
na curiosidade das pessoas. Essa edição que nós fizemos do Almanaque do Arrebal foram um total de nove números, que circulou de 1983 a 1986. E hoje a gente quer compartilhar de todos o sentimento de preservação da memória, de forma que haja uma interação, uma procura não de saudosismo no sentido negativo, mas do presente, que é resultado do passado, que é a nossa história. E isso com depoimentos de pessoas que viveram em outras épocas, como pessoas do bairro, professores e gente que pode ter assunto para nos contar casos divertidos sobre lugares, sobre as pessoas, lugares como que gostariam como que estivessem. E hoje, com a tecnologia que temos a nosso favor, isso está muito facilitado. A gente pode guardar os registros da memória em gravadores, em celulares, em câmeras digitais, e etc. E outros recursos mais. E a gente tem um resultado imediato. Enfim, quando a gente percebe que o lugar que a gente mora é importante para a nossa vida, isso se torna um patrimônio e passa a fazer parte da memória de todos nós.
Vamos ouvir então Cândida Maria Cortes Gomes Botelho, que nos dá um depoimento sobre seu depoimento sobre o início da carreira do Rafael como pintor. É muito interessante que eu acredito que nos livros e nos diários do Luiz Rafael ele deve ter deixado algum registro de como ele começou a carreira dele. Luiz Rafael tinha muita vontade de fazer a faculdade de desenho industrial, que mal tinha sido lançada aqui no país, mas não tinha recursos para estar no Rio de Janeiro para poder fazer esse curso, e também não tinha condições de moradia. Eu, muito amiga da mãe, sou comadre dela, convidei-o para que ele fosse morar na nossa casa, na Rua Bambina. Ao mesmo tempo, eu iniciava a minha instituição chamada Menina Maria com Deficientes Mentais. Luiz Rafael foi viver lá. Muitos meses ele viveu conosco, 2 anos se passaram, ele não conseguiu passar no vestibular de desenho industrial, e a minha comadre Lulu sempre insistindo para ele voltar, que ele estava dando muito trabalho lá em casa, e eu tentando segurar o Luiz Rafael, até que não teve condições. Luiz Rafael teve que retornar à cidade com muito pesar. Eu disse: Luiz, você que desenha tão bem, você vai à cidade e começa a pintar para mim todos os lugares que foram muito importantes na minha vida, de criança, de jovem e adolescente. Assim ele começou a carreira dele de pintor, pintando os lugares importantes da cidade, lugares que para mim tinham muita importância, e com isso abriu um leque muito grande, e ele realmente começou, a partir desse momento, a ser muito procurado, muito requisitado por muitas pessoas para fazer a mesma coisa que ele fez para mim. Pinturas que recordassem naturalmente o que ficou sempre no coração, do nosso coração. Nossa amizade era muito estreita, nossa amizade era realmente uma amizade de mãe para filho, e eu tenho muitas saudades dele, porque ele era um homem que fez muito bem à nossa família, viveu como filho, e nós temos que sempre ter no coração um agradecimento de tudo que o Rafael fez, do não reconhecimento do que ele era quando vivo. E agora, graças a Deus, como falecido, ele está sendo essa pessoa louvada, engrandecida, porque ele ele é um grande homem, um grande pintor, um grande artista, e eu tenho orgulho de ter a maior quantidade de quadros do Luiz Rafael. E além disso, a lembrança que nunca sai do nosso coração. E os quadros dele que marcaram a sua infância? Os quadros são muito importantes. Por exemplo, o cinema, quando a gente namorava, os pais não podiam entrar no cinema, a gente fazia um barulho, marcava o lugar. Esse quadro, aquele quadro que tem na esquina da Dom Pedro II, ali era uma família maravilhosa que morava, a família da Dona Maria Abraão, e eu ali fiquei menstruada. Eu não sabia o que fazer, entrei naquela casa e disse: o que eu faço? Ligaram para meu pai foi me buscar, então aí eu fiquei sabendo que eu já era mocinha. Outro quadro importante que o Luiz Rafael fez foi da leiteria, onde eu sofri um acidente, e quis também que o Luiz Rafael pintasse aquilo que foi uma lembrança. Lá naquela ponte tão linda, ali tinha uma pracinha que não tinha mais. Então de manhã as babás reuniam as crianças, eu era uma delas, e nós ficávamos na pracinha até a hora do nosso almoço. Hoje não existe mais nada disso. Essa padaria, por exemplo, que está aqui retratada, é uma padaria que existiu e que meu pai trabalhou. Meu pai trabalhou nessa padaria, tem um retrato dele que a minha tia mandou, e o Luiz Rafael passou para esse quadro tão lindo. O Luiz Rafael foi um homem a quem eu dedico uma grande gratidão, porque hoje eu acho que falta nas pessoas gratidão e verdade. Eu sou muito grata a ele e gostaria que, além dessas maravilhas que ele deixou no coração de nós,
que as pessoas se lembrassem de serem gratas, gratidão. Isso é uma coisa muito importante na nossa vida e que está se perdendo. Eu sou grata ao Luiz Rafael por ter conhecido o Luiz Rafael, por ter vivido e até incentivado. E quero deixar aqui uma mensagem a vocês todos. Não desistam nunca daquilo que vocês gostariam de ser e não de ter. Não, e sejam gratos porque a gratidão não é aquela coisa que passa de repente, é aquela que fica para sempre.